Boa noite. Boa noite, irmão, Pai, Senhor. Nós estamos já vamos começar já. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando um estudo sobre como ser guiado pelo Espírito. Então, vamos esperar para os irmãos entrarem aí. Nosso pastor Arthur, ele vai estar nos ensinando acerca de como ser guiado pelo Espírito. Glória a Deus. Estou entrando aqui, pastor Leonardo, Maria da Penha, nosso irmão André, nossa irmã Eliane. Oh, glória. Verbo de Seropete, está ligado aqui. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Esperando mais alguns irmãos entrarem aqui para a gente começar a estar orando, para dar início. Boa noite, irmã Milena. Aleluia. Nossa irmã Maria, irmã Patrícia, boa noite. Aleluia. Irmã Suzana, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Conseguindo me ouvir bem? Fala aí, comenta aí se vocês estão me ouvindo bem. Que bênção. É hoje, meu irmão. Glória a Deus. Pastor Antônio. Passa a mensagem do pastor Arthur. A gente vê onde que a gente vai chamar ele. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Vamos estar dando início. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por essa noite, Pai, que o Senhor preparou para nós, Pai. Cada dia, Senhor, temos se aproximado de Ti, Pai, temos conhecido, Pai, a Tua palavra verdadeiramente como o Senhor é de verdade, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui presentes, Pai, nessa live, Pai, e os que já estão se conectando para entrar, Senhor, para receber da Tua palavra. Pai, eu sei, Pai, que muitas expectativas nós estamos hoje, Pai, e as nossas expectativas vão ser supridas por Ti nessa noite, Pai. Usa poderosamente, Pai, o Teu Filho, Pai, para falar, Senhor, ao coração da Tua igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, temos certeza, Pai, que nessa noite, Pai, é noite de salvação, Pai. É noite, Pai, que vamos sair daqui, Senhor, oh Deus, entendendo, Pai, oh Deus, como funciona, Pai, como funcionam as ferramentas, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, pastor. Olá, boa noite, graça e paz. Aleluia. Que bom. Tudo bom, que bom pastor? Que bom revê-lo. Deus é maravilhoso. Pastorzão, o senhor está me ouvindo bem?
Tô ouvindo. Tá ok, eu também estou ouvindo o seu bem. Tá ouvindo bem? Maravilha. Então vamos dar início para a gente não perder tempo. O povo está com expectativa aqui de receber a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu só queria, antes de começar, só fazer uma pergunta para o irmão, acerca do tema mesmo. E assim, muitas pessoas às vezes têm dúvida questão sei que no decorrer você vai falar alguma coisa, mas eu vou fazer uma pergunta sobre questão de sonhos, né? Sonhos. E muitas vezes as pessoas têm dúvida, às vezes a pessoa come muito e sonha alguma coisa e acha que aquilo que sonhou é de Deus, né? Muitas vezes a pessoa acorda, tem um pesadelo, acha que aquela foi um sonho de Deus, né? Eu queria que o irmão falasse antes de começar, sobre isso. Dá para tirar a dúvida de muita gente acerca disso. Perfeito, pastor, perfeito. Né, primeiramente, quero, né, honrar a vida do Senhor, né, pastor Márcio, obrigado pelo convite, né, dê um abração na irmã Denise, todos os pastores aí, toda a liderança que sempre tiveram esse carinho comigo, né, mandando já um abraço aqui também do meu pastor presidente, pastor Paulo Miranda, Verônica, meu parceiro de ministério, Antônio Perru, tá certo? Eu creio no luto sobrenatural. Amém? Amém? Vamos lá, pastor Márcio, vamos ao que interessa. Realmente, sobre essa questão, né, sobre sonhos, né, as pessoas têm muita dificuldade, né, as pessoas ficam muito confusas acerca de sonhos, né, às vezes, por exemplo, eu tive um sonho, o que isso significa, o que isso quer dizer? Então, vamos lá, vamos colocar num ponto de equilíbrio, vamos colocar isso numa balança. O Espírito Santo, ele pode e se comunica, sim, através de sonhos. Ele pode se comunicar através de sonhos, sim. A gente consegue ver isso na vida de José, né? A gente consegue ver isso, né, na palavra de Deus. É bíblico mesmo o Espírito Santo conseguir falar com seus filhos, né, falar conosco, filhos de Deus, através de sonhos. Mas vamos trazer para um ponto de equilíbrio. Nem sempre um sonho que eu tenho, isso significa algo no mundo do espírito. Às vezes, como mesmo o seu mesmo falou, né, pode ser uma boa picanha que a gente comeu à noite, uma bela de uma pizza, que a gente apenas teve um pesadelo, ou a gente teve um excelente sonho, ou a gente teve um bom sonho. Então, uma mulher de Deus, um professor, inclusive, do Rema Brasil, né, professora Vilma, eu gosto muito que ela fala. Ela fala o seguinte: geralmente, quando o Senhor, na verdade, quando o Espírito Santo, ele nos dá um sonho, geralmente vai vir com a interpretação. Então, assim, geralmente, quando eu sonho algo, né, eu sonho algo e de manhã eu logo acordo, eu me lembro daquele sonho, e aquele sonho, né, fica na minha mente, e eu pergunto ao Senhor, eu pergunto ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é o maior interessado em querer se comunicar comigo. Então, ele vai falar, ele vai dar as instruções, pode acontecer de não dar aquele momento, mas pode acontecer dele dar um pouquinho mais à frente. Então, assim, geralmente, quando é algo espiritual, a gente recebe e a gente consegue entender, né? O Senhor, o Espírito Santo, ele não vai dar um sonho, por exemplo. Eu, no início da minha caminhada, já vou até me expor aqui ao Senhor, não conhecia na palavra, estou aprendendo muito ainda, falta muito para eu avançar, mas quando eu conhecia zero da palavra, eu sonhava com alguma coisa, por exemplo, sonhava que eu estava na rua e de repente aparecia uma goiabeira, eu subia na árvore, comia goiaba e descia. Aí eu queria saber o que significava aquilo. E eu cheguei à conclusão que aquilo não significava nada. Apenas foi um sonho que eu tive, né? E realmente a gente precisa ter bastante equilíbrio nisso. O Espírito Santo fala conosco através de sonhos, sim. Mas, às vezes, é apenas um sonho. Às vezes pode ser só apenas um sonho. Tá certo? Então, os irmãos que nos ouvem, né? Que nos assistem, nos ouvem, bate aquela dúvida, né? Será que esse sonho
que isso significa? Se quem está assistindo sonhou alguma coisa e lembrou desse sonho, logo na parte da manhã, peça ao Espírito Santo uma revelação. Porque se é algo do mundo do Espírito, ele é o maior interessado em revelar aquele sonho. Amém. Eu, assim, já respondeu, você respondeu agora acerca de sonhos, e às vezes a gente, né, fica impressionado com alguma coisa que aconteceu no dia, e às vezes sonha. Né? Muitas vezes estão conversando acerca de alguma coisa, aí acaba de noite sonhando, e às vezes a gente acha que é alguma coisa de Deus. E eu sei que quando Deus ele fala através de sonho, ele testifica na palavra, né, e nos conduz e fica tudo certinho, sem dúvida nenhuma, né? E eu queria... Depois eu faço a pergunta, eu vou deixar o irmão à vontade, para poder... Fica à vontade, depois no final, se der tempo, eu vou fazer outra pergunta. Não, perfeito. Aqui o senhor manda, pastor. Aqui eu obedeço. Vamos lá. Vou falar, né, sobre um pouco, né, esse bate-papo, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Né? Então, assim, eu vou dar uma breve introdução mesmo, não vai ser uma ministração, mas é importantíssimo, né, da gente saber como ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa saber quem é o Espírito Santo. Né? Às vezes a gente fala tanto, porém, às vezes a gente não conhece. A gente, né, algumas pessoas imaginam que o Espírito Santo é uma influência. Algumas pessoas imaginam que o Espírito Santo é uma pomba. Às vezes, algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é um fogo. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa colocar com clareza aqui é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, ele é uma pessoa que nos assiste, é uma pessoa que ele a todo momento ele quer se comunicar conosco. Então é bem importante a gente conhecer quem é o Espírito Santo. Primeiramente, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas pastor Arthur, eu consigo enxergar no batismo de Jesus o Espírito Santo descendo como uma pomba. Então a própria palavra já responde, né, que o Espírito Santo ele se manifestou de algumas formas na palavra, né, no batismo de Jesus, de uma forma corpórea como uma pomba, né? A gente consegue verificar no Antigo Testamento, né, que ele aparecia, o Espírito Santo aparecia muito como um vento, ele aparecia muito também como... Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ele aparecia como um vento, né? Ele aparecia como um fogo, ele aparecia também como água. Então, são simbologias, né, que o Espírito Santo, de fato, se manifestou. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo ele é uma influência, ele é uma fumaça, né? Então, assim, algumas pessoas têm essa dificuldade, né? O Espírito Santo, estou sentindo alguma coisa aqui, eu acho que é uma influência que está vindo sobre a minha vida. Deixa eu só chegar aqui um pouquinho para cá, pastor. Acho que eu estou ouvindo um ruidinho, não sei se sou eu. Aqui. Não, está chovendo aqui. Aí estava tá. batendo aqui, está fazendo não, perfeito, pastor. Pensei que era o meu telefone. Então, vamos lá. Então, realmente, a gente consegue enxergar, né, o primeiro ponto, a primeira base, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e uma pessoa que quer se comunicar a todo momento conosco. Uma pessoa que quer, ele quer a todo momento, ele quer exaltar a Jesus, ele quer nos conduzir, né, por pastos verdejantes. A palavra de Deus, ela fala sobre o Espírito Santo, né? Ela fala que essa palavra, né, o próprio Espírito Santo, a palavra se refere da pessoa do Espírito Santo, ele fala sobre uma palavra grega muito conhecida no meio da gente, chamada Paracletos, né, que em seus vários significados, né, significa ajudador, consolador, advogado de defesa. Eu vejo muito desse significado.
aquele que pega pela mão e conduz até o final do percurso. Então, a gente consegue verificar que o Espírito Santo ele possui alguns ministérios, né, como o da consolação, mas principalmente como um guia. A gente consegue verificar na Nova Aliança que o Espírito Santo, ele é de fato, e ele quer fazer isso, nos guiar, né, para pastos verdejantes, ele quer nos guiar para caminhos aonde a gente vai ter vitórias, aonde a gente vai conseguir desfrutar de coisas boas, aonde ele vai nos livrar de coisas que não vêm da parte do Senhor. Então a gente consegue entender, né, que o Espírito Santo é uma pessoa que deseja um relacionamento profundo, maravilhoso com a gente, e deseja nos guiar, né, por um caminho de luz. Né? A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo, ele é o nosso mestre por excelência. Então, isso foi libertador para mim, pastor, quando eu descobri que um dos ministérios do Espírito Santo era ser o meu mestre, de fato. Né? Que, às vezes, algumas coisas na nossa vida que a gente tem dúvida, a gente pode perguntar ao Espírito Santo, que ele vai nos ensinar todas as coisas. A palavra de Deus diz também que ele vai nos lembrar de tudo aquilo que há de vir. Ou seja, o cristão cheio do Espírito Santo, aquele que anda transbordando, ele não será pego de surpresa. Ele não será pego de surpresa diante de más notícias. Porque o Espírito Santo vai informar, né, ele vai formar de forma anterior, se é que eu posso dizer assim, de forma prévia, ele vai nos sinalizar de forma antecipada aquilo que vai acontecer. Então, assim, a importância de a gente andar meditando na palavra, a gente confessando a palavra, e praticar e orar em outras línguas, edificando a nós mesmos. A gente vai conseguir ver um pouco mais para frente, e orar em outras línguas, a gente consegue treinar o nosso espírito recriado, a gente consegue treinar o nosso espírito para ficar cada dia mais sensível, para conseguir ouvir de forma mais clara o Espírito Santo. Né? Então, a gente conseguiu enxergar, e o senhor pode me interromper a hora que o senhor quiser, tá, pastor? Porque eu sou uma pessoa que eu falo muito e falo muito rápido. Não, tá bom, pode falar, pode ficar à vontade. O senhor pode me interromper a hora que o senhor quiser. Não, tudo certo. Então, a gente consegue verificar essa questão. E um ponto, né, eu separei alguns pontos aqui que são importantes, pastor, para a gente trazer hoje para ensinamento para a igreja, né, para a doutrina da igreja, a sã doutrina, para a gente não entrar em confusão. Né? Oséias, ele já dizia no capítulo 4, né, versículo 6, que o povo ele padecia, ele perecia por falta de conhecimento. Então, a gente precisa trazer o conhecimento, né, que esse conhecimento, uma vez que chega no nosso espírito, o próprio Espírito Santo ele traz a revelação do Logos de Deus, ele traz a revelação da palavra escrita. Então, é importante a gente falar e ensinar, né, sobre o Espírito Santo hoje no corpo de Cristo, para a gente não andar no desequilíbrio, né? Então, uma coisa que eu verifico bastante, e eu sofri bastante no início da caminhada, era sobre a atuação do Espírito Santo na antiga aliança e a atuação do Espírito Santo na nova aliança. A gente consegue enxergar pela palavra que na antiga aliança, o Espírito Santo, ele só vinha sobre 3 classes de pessoas. Né? A gente sabe que era na vida dos reis, que era na vida dos sacerdotes e na vida dos profetas. A gente também consegue enxergar que não existiam pessoas nascidas de novo na velha aliança.
Então, as pessoas da velha aliança eram pessoas que eram mortas espiritualmente. Então, por isso que elas precisavam ser guiadas de alguma forma. Então, na velha aliança, as pessoas eram guiadas pelos profetas. Então, trazendo para os dias de hoje, é muito perigoso. Eu vejo pessoas, né? Eu vou no culto, aquele culto que vai ter o profeta tal, eu vou no culto do Reteté, eu vou no culto de Jeová, não tem problema nenhum. O grande detalhe é que a gente precisa entender que a nossa vida ela não é mais guiada na nova aliança por profetas, a nossa vida não é guiada mais por coisas ou circunstâncias. A nossa vida ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, trazendo isso para a nova aliança, né? Trazendo isso para a nova aliança, a gente consegue verificar a questão do novo nascimento. Em João capítulo 3, né? É uma passagem bem conhecida nossa, o próprio Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, ele tem aquela conversa, ele fala que importa, ou seja, é importante nascer de novo. Aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não poderá ver o reino de Deus, não herdará o reino do Senhor. Então, naquele momento, ele conversando com Nicodemos até com um pensamento carnal, né, um pensamento natural, ele falou, como eu, já sendo velho, vou entrar no ventre materno e nascer de novo? Então, assim, Nicodemos foi bem natural naquele momento, né, pastorzão? E Jesus explicou para ele, não, é necessário nascer do Espírito, é necessário nascer do Espírito. Então, era um nascimento espiritual, né? A gente consegue verificar, então, na nova aliança, que o novo nascimento é o que vai diferenciar uma pessoa que é morta espiritualmente e uma pessoa que é nascida de novo, uma pessoa que teve seu espírito recriado. A gente consegue verificar essa palavra, outro texto bem conhecido, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né, que diz que aqueles que estão em Cristo, eles se tornam uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a gente consegue enxergar, né, na nova aliança que existe uma nova classe de pessoas, se é que eu posso dizer assim, que surgiu, que foi a igreja, né? A igreja que somos nós, de fato, templo e morada do Espírito Santo. Então a gente precisa bem trazer isso com o entendimento, né, que na antiga aliança as pessoas eram guiadas pelos profetas, e na nova aliança todos nós que somos filhos de Deus, que confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós somos guiados pelo Espírito. Então a gente precisa ter muito embasado, muito solidificado isso no nosso espírito. Amém? Glórias a Deus. Pode falar, se eu quiser fazer uma pergunta no meio disso. Pode fazer a pergunta? Então, assim, muitas vezes, no ministério do profeta, eles têm aquele atributo, questão do dom de visão, né? Eu tenho uma vez, não sei, de repente alguma pessoa pode ter tido isso, uma visão, tipo assim, como abrisse telas, sabe, como fosse uns visores, assim, eu tive visões assim, como abrisse telas e mostrando com várias com revelações sobre família, sobre pessoas, e assim, tive visões assim, e geralmente dessa forma, abrindo visões, é como se fosse uma tela se abrindo e você olhando assim, vendo como se fosse um filme passando assim. Excelente pergunta, pastor, excelente pergunta. O que acontece, né? A gente consegue verificar que na nova, né, principalmente, a gente teve, né, as manifestações também na antiga aliança, né, exceto duas que eram
variedade de línguas, né, e interpretação, né? A gente não tinha isso, mas as outras 7 manifestações do Espírito a gente tinha, né? Tanto no Velho Testamento, na Antiga Aliança, como na Nova. Então, sobre a questão de visão, é altamente bíblico, né? A gente consegue verificar, né? Pedro, quando ele conseguiu ter uma visão, né? Onde 4 lençóis com 4 animais, 4 quadrúpedes, enfim, era uma forma de visão que ele teve, aonde ele conseguia enxergar que ele precisava ministrar não somente para os judeus, mas também para os gentios. Então, vamos lá, só para resumir aqui. Existe, né, vamos dizer assim, a gente fatiar isso, existem 3 tipos, né? Existem 3 tipos de visões, se é que eu posso dizer assim, né? Existe a visão espiritual, que é aquela visão, é uma visão que eu falo que é uma visão comum, para ficar de fácil entendimento, né? É aquela visão onde você não vê com os olhos naturais, você consegue, de fato, ter uma percepção no espírito. A gente consegue ter uma percepção, eu acredito que seja esse exemplo, esse seu exemplo, né? Você conseguiu ver na dimensão espiritual. Você estava vendo as coisas naturais, normalmente, mas, de repente, você conseguiu, no espírito, você conseguiu ter uma visão, né? Uma visão espiritual, né? Uma visão aberta, algumas pessoas gostam de falar, uma visão aberta. Então, essa é um tipo de visão, né? Onde a gente fica do jeito normal que a gente está, né? A gente talvez esteja num momento de comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, mas a gente consegue ter essa visão mesmo espiritual, essa visão onde os nossos olhos naturais continuam vendo as coisas naturais, e no mundo do Espírito a gente consegue enxergar coisas do Espírito. Amém? Então, assim, a gente consegue ter esse tipo de visão. A gente consegue também ter a questão do êxtase, né, que a gente chama de êxtase. Foi a experiência que o apóstolo Paulo ele teve quando ele, né, o próprio, né, Senhor apareceu para ele. Então, realmente, ele teve aquela uma visão onde a pessoa, quando ela tem um êxtase, os sentidos, né, da pessoa, elas ficam completamente apagados, se é que eu posso dizer assim, né? Então, a pessoa consegue também, ela apaga literalmente, né, nas igrejas, quando aquela pessoa cai, né, quando a pessoa cai no espírito, ela consegue ver o mundo do espírito, o mundo espiritual é muito mais real para ela, né, do que o mundo espiritual é muito mais natural do que o mundo físico. Então, ela consegue ter um êxtase, né? Então, a gente consegue verificar essa questão. E para finalizar, né, é a questão... Deixa eu só me funcionar aqui, peraí. É um tipo de visão onde as pessoas elas conseguem, de fato, elas conseguem verificar, elas conseguem ver no mundo do espírito com os olhos naturais. Então, Kenneth Reagan, ele teve algumas dessas experiências, onde se abriu, né, para ele, com os olhos naturais, coisas do mundo espiritual. Então, assim, é bíblico, né? A gente consegue, de fato, ver essa questão de visão, né? Eu, particularmente, eu já tive visões, assim, essas visões um pouco mais, entre aspas, um pouco menos espetaculares. Não mais espirituais, mas menos espetaculares. Eu consegui enxergar no meu espírito, né? Então, algumas coisas. Mas eu, particularmente, eu acho fantástico. Mas uma dica que eu sempre gosto de dar para as pessoas é para as pessoas não ficarem buscando
o Senhor falar com elas através de visões, ficar buscando visões, buscando. Porque da mesma forma que o Espírito Santo, da mesma forma que Deus, ele age, ele trabalha no mundo espiritual, Satanás e seus demônios também agem no mundo espiritual, para não causar confusão, para não causar mesmo medo. Então é importantíssimo essa questão das pessoas não buscarem, ficarem buscando essa questão de visão. E só para finalizar isso aí, tá fechando, a pessoa ter visão não quer dizer que ela é profeta, né? Só para tirar dúvida de algumas pessoas, que a pessoa acha que porque eu tive visão, é que a pessoa é profeta. Tem como... É verdade. Perfeito, pastor, é isso mesmo. O fato, né, da pessoa, no caso, ter a visão, né, sobre uma questão mesmo dos dons os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, né, o discernimento de espírito. Todo crente cheio do Espírito Santo podem e devem ter essas experiências. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja um profeta. Ela tenha o ofício do profeta, né? O chamado ministerial do profeta. Então, a gente consegue verificar uma passagem bem interessante, onde a Bíblia narra sobre as filhas de Filipe, onde fala que as meninas, onde fala que as mulheres, elas profetizavam, mas só que descia com elas o profeta Ágabo. Então a gente consegue verificar que as filhas de Filipe, elas profetizavam, todavia elas não tinham o dom ministerial do profeta, porque quem tinha o dom de fato do profeta era Ágabo, né? Ágabo, que era o profeta mesmo. Amém. Travou aí? Pode ficar... Não, pode... Opa, peraí, deixa eu... Não, acho que foi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tudo foi certinho. Pode ficar à vontade. Perfeito. É até muito bom, pastor, o senhor ter entrado nesse assunto, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas, elas têm tem esse detalhe, né, muito grande, né? Verifica essa questão mesmo sobre o chamado profético, né? E a gente precisa também ensinar, a gente precisa trazer um ensinamento equilibrado, né, para a igreja. Primeiramente, lá em Efésios capítulo 4, a gente viu quando Jesus subiu aos céus, né, quando ele foi no cativeiro e deu dons aos homens, um chamou para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelistas, né, outro para médicos, outro para pastores. Então, assim, primeiramente, a gente tem que verificar quem distribui os dons, quem concede os dons é o Senhor Jesus. Né? Quem concede os dons é o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Deus estabelece tais dons. Então, o chamado, por exemplo, profético, que acredito que é o mais, vamos dizer assim, barulhento, eu fico brincando com o meu pastor, falo que o chamado profético é um chamado muito barulhento, né? As pessoas querem ver o sobrenatural, as pessoas querem ver aquela coisa acontecer. Então, a gente precisa verificar. Como que eu consigo verificar se eu sou chamado no dom ministerial do profeta? A gente consegue enxergar, primeiramente, nunca vai ser um indulto, nunca vai ser um menino na fé, nunca vai ser uma criança, um bebê espiritual. Sempre vai ser uma pessoa mais madura, uma pessoa que já tem um certo conhecimento da palavra, vai ser uma pessoa que já é um pouco experimentada na palavra de Deus. Uma outra coisa é referente sobre os 9 dons espirituais, que a gente tem os dons de revelação, que eu havia falado, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito. O profeta, ele precisa fluir com constância em pelo menos 2 desses 3 dons. Ou a palavra de sabedoria, ou a palavra de conhecimento, ou o discernimento de espírito. Desses 3, ele precisa fluir pelo menos constantemente na palavra de sabedoria
e na palavra de conhecimento onde semelhante de espírito. Sem contar a profecia, né? Sem contar que o profeta ele vai profetizar com muito mais constância, né, do que uma pessoa que não está no chamado profético, né? Mais uma vez eu trago para o equilíbrio todo crente nascido de novo, cheio do Espírito Santo, pode e deve profetizar, né? Todo crente cheio da palavra deve profetizar. E o chamado profético, ele vai ensinar ou ele vai ministrar as pessoas. Então, ou seja, aquela pessoa, às vezes, tem um discernimento, tem algo por dentro, né? Mas a pessoa, talvez ela tenha uma resistência muito grande, talvez para o púlpito, como eu poderia dizer, para a plateia. É claro que a gente sabe que todo início de ministério a gente vai sentir, e até hoje a gente tem que ter um friozinho na barriga, né? É natural, o senhor sabe o que eu estou falando. Mas a pessoa que é chamada no dom profético, no ministério do profeta, ela precisa saber que ela vai precisar desenvolver isso nela, o chamado do Senhor, que ela vai precisar ensinar a palavra de Deus, ou ela vai precisar ministrar uma pregação, né, na palavra de Deus. Tá certo? Então, mesmo só para a gente conseguir, né, porque o chamado profético, ele chama muita atenção, e para a gente trazer um equilíbrio, né, para isso. Um ponto que eu queria ressaltar para o senhor é o seguinte: muita gente corre atrás do profeta. Como eu havia falado lá atrás, na nova aliança, nós, filhos de Deus, nós não somos criados por profetas. Então, não é de bom tom a gente ficar procurando alguém que é chamado no dom profético, perguntando: tem alguma coisa para me entregar? Tem alguma coisa que Deus falou com você sobre a minha vida? Tem alguma coisa que no culto que o Espírito Santo falou com você? Às vezes a pessoa, o profeta, se sente até pressionado, né? Porque às vezes quem vai falar, quem vai ter a atitude de falar, de transmitir certas coisas, é o Espírito Santo, né? É o próprio Espírito Santo. Então não está nas mãos do profeta ele profetizar a hora que ele quiser, ele fluir no dom na hora que ele quiser. Então não está no controle dele essa questão. Então, pessoal, não vamos pressionar os profetas, né? Porque às vezes o profeta pode se sentir pressionado e tentado a falar que tem uma palavra, sendo que é uma palavra da mente, é uma palavra da carne dele, né? Às vezes, pessoas querem assim, ser guiado a todo momento. Muitas vezes o ser humano tem isso, quer saber o futuro, quer saber o que vai acontecer, curiosidade para saber o que vai acontecer. Então, Deus tem alguma coisa para mim, aí acaba sendo levado para o espírito de engano, né? O espírito de engano, muitas vezes só procuram tanto, como o irmão estava falando sobre cultos, que tem profecia, né? Na época fala culto de libertação, poxa, culto de libertação, que o profeta lá revela tudo. Teve uma vez que me chamaram e falaram assim: vamos na minha igreja lá, porque o profeta lá, ele revelava até o CPF. Eu falei: poxa, eu não vou não, cara, não quero ir não, porque eu já sei o número do meu CPF. Muito bom. Muitos ventos de doutrina, né? E é uma coisa que a igreja tem que estar atenta para não, né, perder, para não ser levado por espíritos enganadores, né? Estão se aproveitando dessa. O diabo ele é observador, né? Quando ele observa, quando está, aí ele vai lá e se antecipa para poder mandar, né, desvirtuar. Eu conheço muitas pessoas, por causa de profecia, ficaram com problemas psicológicos, porque ficaram frustrados,
porque não aconteceu aquilo que falou, né? Então é muito. Nós, como filho de Deus, devemos ter muito cuidado com isso, né? É verdade, pastor, é verdade. É bom a gente tocar nesse assunto e vamos deixar o Espírito Santo fluir da forma que ele quer, né? Amém? O que acontece? O senhor falou algo que eu acho muito interessante, importante a gente falar nos dias de hoje, né? A gente, por exemplo, uma profecia, ela sempre vai ter um fim proveitoso. O que eu quero dizer com isso? Se eu chegar para o senhor hoje, pastor Márcio, falar assim, ó, eis que diz o Senhor, assim diz o Senhor, que amanhã você vai comprar bife com batata frita. Eu estou dando um exemplo bem assim, gritante para a pessoa entender, para o nosso povo interagir. Então, ou seja, nunca uma profecia vai ser do nada. Né? Eu tive uma visão, era um cachorro com 5 olhos, com 3 barrigas, com 4 pernas. Então, ou seja, a profecia, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, sempre ela vai ter um fim proveitoso. E sempre ela vai glorificar a palavra, sempre ela vai glorificar Jesus. Nunca vai glorificar a pessoa que está falando. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A palavra de Deus fala para a gente julgar, não o profeta, mas fala sim para a gente julgar a profecia. Porque se a profecia ela não estiver alinhada com a palavra de Deus, a gente precisa pegar aquilo e jogar na lata do lixo. Porque senão a gente vai ter muitas pessoas, não sei se você já conhece alguns casos, muitas pessoas se casaram com muitas pessoas, porque o profeta falou que tal menina era para tal menina. Ou seja, nunca o Espírito Santo, o Senhor, vai interferir no livre-arbítrio dos seus filhos. Nunca ele vai interferir. É óbvio que, por exemplo, vou dar um exemplo um exemplo de um homem solteiro, ele conhece uma menina, nunca se a Espírito Santo vai escolher a menina. Ele escolhe a menina, o que ele vai fazer? Aí sim, quando ele escolhe, antes de tomar a decisão, ele ora ao Senhor, aí é onde a gente vai entrar, né? A questão do guiar pelo Espírito Santo. Aí ele vai verificar se ele vai ter uma paz por dentro. Kenneth Hagin fala muito sobre como se fosse uma espécie de semáforo. As decisões que a gente toma na nossa vida é como se fosse um semáforo que estivesse dentro da gente. A gente vai tomar uma decisão, a gente coloca diante do Senhor aquela circunstância e se a gente tem um sinal verde por dentro, a gente consegue entender que é como se fosse um ok do Espírito Santo. Vai em frente, meu filho, isso é para você mesmo. Mas se a gente vê uma espécie de um sinal vermelho, um freio por dentro, é uma resposta do Espírito Santo que aquela decisão não é para ser tomada, que vai ter dano, vai ter prejuízo lá na frente. Então, às vezes, naturalmente, alguma coisa, vou dar um outro exemplo aqui, uma questão de uma oportunidade de emprego. Às vezes, naturalmente, a oportunidade de emprego é maravilhosa, o salário é uma coisa perfeita, e a gente logo no impulso toma aquela decisão e não sabe, a gente não consultou ao Espírito Santo se a gente deveria ou não entrar naquele emprego, porque já aconteceu muito comigo, já acontece praticamente diariamente, constantemente comigo, essa questão de colocar alguma coisa diante do Senhor e sentir aquela paz, né? Sentir aquela luz verde, né? Aquela, Kenneth Hagin chama, né? A voz da consciência, né? Aquela voz aveludada, né? Quando fala também de homem interior, né? Fala do testemunho interior, que é aquela impressão por dentro, né? Quando tem aquela luz verde, é para a gente avançar. E quando tem aquela luz vermelha, aquele freio por dentro, é para a gente não avançar, é para a gente não ir e vai terminar com dano, vai terminar com prejuízo. Amém.
Tá vendo uma revelação aqui em inglês, não estou entendendo. Vou falar em inglês, tá falando em inglês. Oi? Tá bom, tô te ouvindo, tô te ouvindo. É que eu tava no meu foi tava bem. falando inglês aqui, aí eu não substituí. Além, tá falando aí sobre, Não, perfeito. sobre como ser guiado, a gente tem que interpretar essas vozes. E você estava falando sobre isso, muitas vezes pessoas têm tomado escolhas erradas, assim, ser direcionadas pelo Espírito, às vezes questão de trabalho, namoro, e muitas vezes as pessoas acham, né, querem, muitas vezes, não são guiados, às vezes, para fazer escolhas. E a palavra de Deus, ela sempre nos dá o que nós precisamos em questão para nós sabermos o que é bom, aquilo que não vai nos afastar, de questão de trabalho. Aqui muitas vezes pegar um trabalho que vai nos afastar da igreja. Aí é um perigo. Eu vejo muitas pessoas que, assim, muitas vezes necessitam do emprego, mas às vezes tomam uma decisão precipitada pela necessidade e às vezes acaba se esfriando na fé, né? Por afastar elas da igreja e se esfriando da fé. Assim, em questão de namoro, escolhendo um namoro, namorando não crente, a palavra diz que nós devemos andar em julgo desigual. E fala assim, não, mas é de Deus, eu vou transformar, eu vou conseguir ganhar ele para Jesus. Ele é bonzinho, eu vou ganhar para Jesus. Aí quando casam, quebram a cara, né, e ainda querem culpar Deus pela escolha que fizeram, né? É verdade, pastor. E a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Porque quando a gente toma, né, por exemplo, a gente toma uma decisão, né, que vai impactar, uma decisão muito séria na nossa vida, existem coisas que você consegue restaurar e existem coisas que não tem mais volta. Então, assim, a gente precisa muito bem estar plugado, vamos dizer assim, ligado com o Espírito Santo, né, para ele nos orientar, para ele nos guiar por toda a verdade. A palavra de Deus fala isso, né? Ele vai nos guiar por toda a verdade. Então, o Espírito Santo sempre ele vai querer nos conduzir, sempre ele vai nos conduzir, né, se a gente conseguir ouvi-lo, né, se a gente estiver sensível o suficiente, sempre ele vai nos conduzir a partes verdejantes, né? E uma coisa que eu gostaria também de ressaltar, falar sobre como ser guiado pelo Espírito, a forma primária, né, do homem e da mulher de Deus ser guiado, né, ter uma vida guiada, a forma primária pela palavra de Deus, pastor. Então a gente precisa deixar isso muito pautado. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo ele vai comunicar coisa ao nosso coração acerca da palavra. E se a gente não conhece a palavra, a gente dá espaço para espíritos familiares, espíritos enganadores, igual o senhor falou, para às vezes nos enganar. Então a gente precisa aprender a palavra para verificar que aquilo que foi falado, né, aquilo que foi falado no nosso interior, aquilo que foi a voz da nossa consciência, ou até mesmo o Espírito Santo nos falando de uma forma audível, né? Existe sim, é bíblico, o Espírito falar de forma audível, igual a gente está conversando aqui. Então a gente precisa conhecer a palavra, porque sempre o Espírito Santo vai glorificar Jesus. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que um homem casado recebe uma voz por dentro falando assim, chega uma pessoa nova na igreja e fala assim, eis que estou separando aquela varoa que entrou ali para você se separar da sua esposa e para ser a sua nova companheira. O Espírito Santo nunca vai falar isso. Por quê, pastor Arthur? Porque a palavra do Senhor vai estar em choque. O Espírito Santo sempre vai falar alinhado com a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre vai falar de acordo com a palavra de Deus. Então é importante a gente conhecer
a palavra de Deus. Então, assim, a forma primária de o Senhor nos guiar é conhecer a palavra de Deus, né? Uma segunda forma é através do testemunho interior, né? A palavra de Deus fala sobre o homem interior. A gente consegue verificar, né? Só vou citar aqui, não precisa abrir, é um papo só, né, que a gente está batendo, a gente está conversando, aonde a gente consegue verificar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, aqui, que a gente consegue verificar o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23, ele fala sobre a natureza tríplice do homem, né? A gente consegue entender que nós somos, de fato, um espírito, né? Onde nós temos uma alma, onde estão as nossas emoções, onde está o nosso psique, a área, né, do nosso intelecto, e nós habitamos nesse corpo, nessa matéria, né? Então a gente precisa entender bem isso, porque o Espírito, o Senhor vai tratar conosco no Espírito. Uma vez que a gente nasce de novo, o Espírito Santo ele vem morar dentro de nós. Nós somos templos e moradas, do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz também que nós, quando nos unimos ao Senhor, nós somos um só com Ele. Então, o nosso espírito recriado, a imagem e semelhança com Deus, ele vai ficar entrelaçado com o próprio Espírito. Então, uma segunda forma de a gente ser guiado é através do testemunho interior. Pastor Arthur, o que seria esse tal do testemunho interior? Testemunho interior não é uma voz. Testemunho interior é uma impressão por dentro. Eu não sei se os nossos irmãos já tiveram essa oportunidade, o senhor, eu particularmente já tive, né? E muitas pessoas têm, não sabem o que é aquela impressão, né? Por exemplo, às vezes eu vou para o meu trabalho, né? E todos os dias eu passo pelo mesmo percurso. Só que um belo dia eu pego o meu carro, vou dirigindo e, de repente, eu não ouço uma voz, mas eu sinto uma impressão por dentro. Eu sinto algo que está diferente lá dentro do meu espírito. Então, isso é o próprio espírito, né, comunicando ao nosso espírito, né, que alguma coisa está errada. É uma sinalização do Espírito Santo, né, através do homem interior. Né? Ele fala para o nosso homem interior, nosso eu verdadeiro, que eu gosto de falar, ele fala que alguma coisa está errada. Então, ele já sabe o que vai acontecer no futuro, então ele nos informa para a gente não passar por tal lugar, para a gente conseguir alcançar aquele livramento. E a gente vai, passa por outra rua, e talvez lá na frente a gente ouve falar, rapaz, você não ficou sabendo, naquela rua tal teve um tiroteio na parte da manhã agora, ficou sabendo? E a gente às vezes fica até meio assim, obrigado, Espírito Santo, obrigado. Então é muito importante a gente não negligenciar o testemunho interior, que não é uma voz, que é uma impressão por dentro. É por dentro, é como se fosse pastor João Roberto, da sede, né, de Campina Grande, ele fala que é espécie de uma mensagem celular no Vibracol. Né? Não tem quando a gente recebe aquela mensagem, pastor? É como se fosse aquela mensagem que chegou. Né? É uma impressão por dentro, algo que o Espírito Santo comunicou conosco. Né? Então, uma terceira forma de o Espírito Santo, né, falar conosco é através da voz da nossa consciência. Aí sim, entra a questão da voz. É uma voz, né? É uma voz aveludada. Kenneth Hagin fala que essa voz é uma voz aveludada, ou seja, aquela voz tranquila, mansa, falando, né? Não de forma audível, mas falando por dentro. Filho, toma tal decisão, faça isso. Às vezes, né, vem sussurrado no teu espírito o nome de uma pessoa, e a gente não entende por quê, né? E geralmente é para orar por aquela pessoa, né? Então, geralmente, vem uma instrução, a gente está procurando, tentando resolver um problema do nosso dia a dia, e de repente vem um nome,
de repente vem um lugar, vem uma estratégia, uma voz por dentro, mansa e tranquila. Então essa é a voz da nossa consciência. O Espírito Santo, ele nos guia também por essa forma, né? E terceiro lugar, só para não perder a meada, pastor, que a terceira forma é a forma que onde a palavra, né, alguns livros de Kenneth Hagin, ele fala que a própria voz audível, né, onde aquela voz seleta, né, onde aquela voz perceptível, da mesma forma que a gente está se ouvindo, o Espírito Santo fala conosco. E o Espírito Santo, isso é bíblico, ele fala, né, conosco. A gente consegue ver na passagem o Espírito Santo falando, né, com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, né, falando com ele que alguns homens iriam procurá-lo, né, para pregar o evangelho, enfim. Então a gente consegue verificar essa questão, né, que o Espírito, uma voz audível mesmo, né, a gente consegue ouvir o Espírito Santo. E Kenneth Hagin fala que essa forma, né, é uma forma bem todas as vezes que o Senhor tratou com ele dessa forma, é porque ele iria passar por uma condição muito complicada na vida dele. Ou seja, ele teria que ter uma convicção tão plena que aquilo era o Senhor, ele tinha que ter uma convicção tão plena que aquilo era o Espírito Santo, para quando a dificuldade chegasse, a dificuldade chegasse, ele não bambeasse na dúvida, né? Então é como se fosse aquela voz autorizada, ele chama dessa voz autorizada. Então, perceptível, aquela voz audível, aonde as circunstâncias podem bater, o sangue está na canela, mas ele tem a convicção, a gente tem a convicção que o Espírito Santo falou com a gente. Então, essa é uma das formas, né? A gente também tem a questão de anjos, né? Anjos, pode, o Espírito, né? O Senhor, o Espírito Santo pode falar conosco através de anjos, mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui também. Muito cuidado, meus irmãos, nessa questão. Eu quero ver anjo, nunca vi anjo, ficar procurando anjo. Lembrando que Lúcifer, ele era um anjo de luz. Então, mais uma vez, para a gente, às vezes, não ser enganado por espíritos familiares, a gente não ficar buscando, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. Não, se aparecer, amém. O anjo vai glorificar Jesus Cristo. Se não aparecer, tudo bem, a gente fica com o testemunho interior e a gente fica com a palavra. Amém? E a outra, né, finalizando, é a questão de visão, né? Que o Senhor fala conosco através de visão e através de sonhos. Né? A gente consegue enxergar que ele fala através de sonhos, né? Ele falou com José, através de sonhos, através de visões, a gente consegue verificar na palavra que ele falou através dessa forma. O Espírito Santo conseguiu se comunicar dessa forma. Então, existem várias formas que o Espírito Santo consegue falar conosco. Pastor, acho que vai terminar já falta, acho que 1 minuto agora. Ele já falando que faltava 5, mas eu deixei você desenvolver aí. E assim, é uma matéria muito vasta. Vamos ver se a gente marca outro dia para bater mais um papo, conversar mais sobre isso. Amém? Para mim vai ser uma honra, pastor. Eu pedi ao irmão para fazer uma oração, assim, para nós estarmos encerrando e dando as considerações finais. Queria agradecer, mando um abraço para o pastor Paulinho. O pastor Paulinho está assistindo. Um abraço, pastor Paulinho. Obrigado aí por essa associação. É muito bom estar junto com vocês, fazer parte da vida de vocês. Tá bom? Aí pedi para fazer uma oração e encerrar. Tá certo. Falta, acho que 30 segundos. Tá bom. Vou orar aqui para... Um abraço, gente. Um beijão. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Que o Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastorzão, um beijo no seu coração, um beijo para toda a família aí da Assembleia dos Adoradores. Ama a